Fala pessoal, eu estou aqui com o Royal hoje. É um cavalo que eu venho trabalhando em embarque, em trailer com ele há bastante tempo. É um cavalo que está comigo há 5 anos e eu venho cada vez mais querendo evoluir. Era um cavalo que tinha dificuldades no começo, como todos, como a maioria dos cavalos, né? Mas a gente veio trabalhando e agora a gente está chegando quase no ponto que a gente quer. Então eu vou mostrar para vocês como que eu faço, como que eu trabalho esse embarque dele, né? Sempre pensando em manter o cavalo calmo, essa é a principal ideia, que ele se mantenha calmo, sempre com paciência, né? Observando as reações do cavalo e vou mostrar para vocês agora como que eu vou embarcar esse cavalo aqui hoje, como que vai ser o treino dele hoje do embarque. Então, primeiramente, eu estou com ele aqui próximo ao trailer. Eu vou mostrar a entrada do trailer para ele. Como ele é um cavalo que já fez isso bastante vezes, gente. Então, eu já vou de cara mostrar para ele a entrada do trailer, tá? Vou sempre dar um afago nele para deixar ele mais tranquilo do que eu quero, né? E eu vou começar sempre tirando ele para um lado, para o outro, para testar como ele está de guia, tá? E depois eu vou mostrar o trailer para ele, tá? E aí eu vou mostrar para vocês as reações que podem acontecer. Apesar de ser um cavalo que já tem bastante costume de entrar no trailer, mas ele é um cavalo que sempre apresenta algumas reações, né? E por isso que eu venho trabalhando ele ao longo dos anos com isso. Esse trabalho não é muito frequente, gente. Não é uma coisa que você tem que fazer todo dia, toda hora, ou que eu faça frequentemente. Eu faço uma vez por mês, a cada 40 dias, dou um espaço, 15 dias, né? E ele vai aprendendo. Ao longo dos anos ele vem aprendendo, tá? Então, primeira coisa importante, guia, né? Vou guiar ele, puxar ele aqui para mostrar ele que ele vem aqui para o outro lado, tá? Vou tirar ele para cá. Aí eu tô dando uma ideia para ele já de trabalho, certo? Vou deixar ele dar uma cheiradinha no trailer. O cavalo ele dá os sinais de que ele vai entrar, de que ele pretende entrar, são, primeiro de tudo, ele cheira, tá? O trailer. Depois ele fica de frente, tá? Pro trailer. Porque quando eles não vão entrar, normalmente, ou eles tiram a garupa para um lado, tá? Para esconder a garupa, ou eles tiram a garupa para o outro. Eles ficam escondendo a garupa do trailer, que é para fugir, né? Porque eles fogem com a força da garupa. Então, eu já mostrei para ele o trailer. Vou dar mais uma puxadinha aqui, tá? Tirar ele daqui. A bandeira, ela aqui no caso, ela sensibiliza, tá? Ou seja, eu mostro para ele ficar ligado. E eu vou mostrar aqui a entrada de novo para ele do trailer, tá? Sempre a mesma questão. Você deve observar, ele está cheirando o trailer e ele está de frente para o trailer. Isso é muito importante, tá? E vejam a distância que eu tô dele, tá? Eu não tô em cima dele aqui, botando pressão aqui, ó, em cima dele. Eu tô um pouco mais afastado, tá? Meu cabo de cabresto está razoavelmente, né, solto, tá? Então eu tenho um cabresto bem longo, para se ele quiser sair, eu dou espaço para ele sair, não tem problema, tá? Mas o que eu quero é só que ele entre lá, tá? Então, eu vou colocar uma pressão, gente, agora aonde? Ele está de frente para o trailer, ele está com o focinho quase que dentro do trailer, eu vou colocar uma pressão na garupa. Ou seja, eu quero que ele entre no trailer, eu vou empurrar ele aqui na garupa, tá? Então a pressão é aqui, ó. E eu espero a reação dele. Ele dá um passo, gente, para frente, como ele deu um passo para frente. Ele encostou a pata ali já, né, a mão direita. E eu já espero por ele, tá? Ele saiu um pouco na lateral. Eu não vou me preocupar com isso agora, tá? Se ele sair mais da lateral, significa que ele não está pensando em entrar. Aí eu vou trazer ele para cá de novo e vou apontar ele para o trailer novamente. Então, aqui, vou botar a pressão lá atrás de novo. Ó, ele deu mais um passo em direção ao trailer. Se você perceber, ele mexeu essa pata esquerda em direção ao trailer, tá? E eu vou dando esse tempo para ele. Ou seja, eu não fico
pressionando, né, demais. Eu boto uma pressão, ele me dá um recado de que está pensando em entrar, eu tiro a pressão, tá? Então, vou colocar mais um pouco aqui. Ó, ele me deu outro recado melhor ainda agora. Então, até então, ele não tinha colocado a pata lá. Agora ele colocou. E aí, gente, quando é que o cavalo aprende? O cavalo aprende no alívio. O cavalo não aprende na hora que eu boto a bandeira lá. O cavalo aprende quando eu venho para cá e deixo ele quieto. Tudo que o cavalo quer agora é ficar quieto, em paz. É isso aí que ele quer ficar em paz, tá? Então, quando ele pensa em entrar no trailer, eu dou paz para ele. Quando eu percebo que ele está tentando, eu dou paz para ele, certo? Então, eu vou aqui, ó, aponto a minha mão para lá, certo? Pressão aqui atrás. Ele fez a menção de ir, ó, eu dou paz, deixo ele lá, certo? Então, existe aqui, ó, uma pressão atrás da outra e um alívio imediato. Qual que é a primeira pressão que eu boto? É a minha mão dizendo para ele ir. Ó, primeira pressão é essa daqui, ó, indicando para ele que é para ele ir para lá. A minha segunda pressão, eu dou um beijinho na boca. A terceira pressão é a bandeira. E aí, eu alivio. Tá? Então, ele vai entender sempre que existem 3 pressões gradativas e a pressão mais forte é a da bandeira, tá? O que eu quero? Eu quero chegar a um ponto que eu aponte para o trailer e ele entre. O meu trabalho com o cavalo é esse. Chegar a um ponto que eu aponte para o trailer e ele entre com a mínima pressão, certo? Mas aí, estamos aqui e vamos trabalhar. Aponto, ó, ele já me deu um sinal, certo? Eu vou dar um alívio, tá? Já não fui para as outras pressões, fiquei nessa, porque ele me deu o sinal, tá? Então eu vou de novo, aponto, um beijinho e a bandeira. Aí, ótimo. Alívio, tá? Vou apontar de novo, beijo. E ele cada vez mais, ele vai mais para frente, se vocês estão percebendo, ele está entrando mais e saindo. E por que que eu deixo ele sair? Gente, isso é muito importante. Para um cavalo embarcar, ele tem que saber desembarcar. Ele tem que saber sair, ele tem que saber que ele pode sair. Se você botar só pressão para ele entrar, pressão para ele entrar, pressão para ele entrar, certo? Ele fica receoso de achar que ele não pode sair nunca. Então eu sempre deixo ele sair, na hora que ele quiser. Então eu boto a pressão e deixo ele sair. Só que você percebe que ele vai cada vez entrando mais, certo? Então, ele é um cavalo que já fez isso várias vezes. Então ele já não foge tanto. Se é um cavalo que foge, né? E depois a gente vai ter vídeos com outros cavalos que fogem disso, que saem daqui, a gente vai trabalhar, né? E voltar ele para o mesmo ponto e recomeçar, sempre recomeçar. Então, mesma coisa, uma pressão aqui, uma pressão de boca e uma pressão de bandeira. E deixo quieto. Ele escorregou aí. Acendeu um pouquinho a preservação. Talvez isso mexa com ele, tá? E aí foi legal isso acontecer, vou falar uma coisa para vocês. Muita gente acha que cavalo tem trauma de trailer porque foi abusado, porque foi isso, porque foi aquilo, porque alguém bateu. Muitas vezes pequenas coisas, como por exemplo isso aqui, ó. Ele tomou um escorregão, eu não fiz nada, ele estava parado e escorregou. Isso aí pode causar uma sensação nele e deixar ele com medo. E talvez esse medo dure para sempre, né? Então o cavalo é assim. Então você tem que se ligar de tirar, trabalhar, trabalhar e trabalhar, e quando acontecer esse tipo de coisa, não dá muita atenção, certo? Não dá muita atenção. Então, vou apontar lá de novo, uma pressão com a bandeira. Se vocês perceberem, ele estava entrando mais, já não entrou o suficiente, já botou só uma mão lá e puxou, ou seja, aquilo que eu falei, né, do escorregão que ele levou, fez uma diferença para ele, certo? Ele ficou receoso. O que a gente tem que fazer, gente? Recomeçar, mesma coisa. Não vou aumentar a pressão por isso, não vou fazer nada demais, vou só continuar. Ó, pressão, pressão. Ó, olha ele saindo de lá, ó.
Ele saiu completamente do trailer agora, tá? Então agora ele saiu, vamos trabalhar. Aí eu digo para ele que a pressão tá aqui fora, né? Ó, coloco ele trabalhando, mexo ele aqui com uma coisa que ele não gosta, que é ficar aqui para um lado e para o outro, porque para isso ele está se exercitando, ele está gastando energia, né? E eu mostro para ele que aqui ele não gasta energia, aqui eu deixo ele quieto, tá? Então, se ele entrar lá, ele fica quieto. Se ele ficar aqui fora, ele vai gastar energia, tá? Coloquei ele de frente para o trailer de novo, tá? Vou pedir novamente, tá? Botei uma pressão, vou botar um pouco mais de pressão aqui, tá? Então ele tirou a garupa novamente. Eu vou tirar ele daqui de novo. Aqui e aqui. Pronto. Ele voltou a cheirar. Ele não estava mais cheirando. Ele voltou a cheirar porque ele está realmente inseguro, tá? Então, o que eu vou fazer? Pressão e alívio, tá? Pressão e alívio. Pressão, alívio. Vou puxar a garupa dele para cá, pressão, alívio. Deixa ele voltar, certo? Não empurro. Deixa ele voltar. Pressão, alívio. Tá? E o trabalho é isso aqui, a gente vai trabalhando, tá? Vai trabalhando, vai trabalhando. Se eu sentir que ele está saindo muito, eu puxo ele para cá de novo. Pressão, pressão, alívio. Saiu. Total, vou tirar ele para cá. Vamos trabalhar. Volto para cá. Parou em frente ao trailer. Dou um tempo para ele. Pressão, alívio. Pressão. Ó, saiu de novo. Sem problema. Bora lá. E não tem trabalho fácil, gente. É trabalho com a vida. Aqui. Aqui. Pressão. Mais pressão. Pressão. E alívio. Então, uma coisa interessante, né? Deixa ele vir, voltar. Deixa ele vir, voltar. Ele mete uma pata, volta. Tá? Ele vai, mete a mão lá dentro, volta. E eu sempre deixo ele voltando. Deixa ele ir, deixa ele voltar. Deixa ele ir, deixa ele voltar. Tá? Quando eu percebo que ele já entrou pelo menos 2 patas lá dentro, tá? Aí é a hora de você dizer, é hora de entrar. E aí quando você bota uma pressãozinha a mais, é onde ele entra, tá? Então, a história é sempre de, primeiro de tudo, né? Paciência, gente. Não adianta você querer empurrar o cavalo para dentro do trailer. Não adianta, gente. É pressionar e toda vez que ele pensar aí, você alivia. E se ele voltar, não tem problema. Se ele sair da frente do trailer, ele está de frente para o trailer. Ele saiu aqui, ó, virou para lá, é hora de trabalhar, é hora de tirar ele do trailer. Tira ele do trailer, volta ele para o trailer. Ele está de frente. Quando ele está de frente, ele vai normalmente cheirar ou vai cavar com a pata. Ele está testando, ele está checando aquilo, tá? Aí você bota uma pressão para ele entrar. Normalmente ele vai checar mais na frente e vai voltar para o ponto seguro dele. Aí ele vai checar um pouco mais na frente e voltar para o ponto seguro dele, tá?
Quando ele chegar ao ponto de entrar pelo menos a metade no trailer, se você bota mais uma pressãozinha atrás, é onde ele vai entrar, tá? Então, é assim que eu faço, tá? O cavalo fica tranquilo, o cavalo fica calmo, o cavalo não fica nervoso, não fica tenso, não sua, tá? Não demora demais, gente. É um tempo suficiente, tá? E o cavalo, dessa forma, ele aprende. Ele vai aprendendo, ele vai melhorando, ele vai evoluindo cada vez mais, tá? Então, e o interessante também é que se você tirar esse cavalo dali agora e for colocar ele novamente, em 2 minutos, 3 minutos ele vai entrar, tá? Porque ele já aprendeu a entrar, tá ok? É isso aí, galera.